Belaventura, capítulo 16, segunda-feira, 29 de março. Severo encara Pietra, que está firme diante dele. Severo diz a Pietra que ela está propondo uma aliança por causa de sua mãe e que ela quer interrogar Cedric porque imagina que os dois tiveram algum contato no passado. Severo diz que Cedric sempre chamou sua mãe de bruxa. Marion está atordoada diante de Jacques, bastante surpresa com a revelação. Severo propõe a Pietra que procure por Bartolion e lhe pareça confusa, arrependida de ter fugido. Bartolion entra com Cedric imobilizado e Otoniel e Henrico se surpreende com o que vem. Corinto observa Solimara mexer um caldo. Corinto tenta provar o caldo, mas Solimara lhe dá uma colherada na mão. Lisabeta tenta conversar com Carmona, sem sucesso. Leocádia conversa com Jacques que está desapontado. Marion acusa Fernão de estar em conluio com Severo. Fernão disfarça. Pietra conta a Pinique que Severo quer que ela engane Bartolion para obter informações da caixa. Pinique diz a Pietra que os dois correm perigo e que serão descartados por Severo assim que ele descobrir informações da caixa. Pinique diz a Pietra que ela deve pedir proteção ao rei, e que Severo é procurado há anos. Pietra fica confusa. Jacques pede a Henrico que fale sobre as suspeitas de seu pai estar vivo. Otoniel lamenta a Bartolion que ele tenha sido levado à masmorra. Lisabeta pede a Henrico que interceda por Jacques e lembra que ele salvou sua vida. Nodier vai até o quarto de Carmona e diz que se Severo estiver vivo, Jacques será acusado de ter participado de uma conspiração. Jacques entra na sala do trono e encosta sua espada no chão e jura fidelidade ao rei, e diz que não sabia de nada sobre o paradeiro de seu pai. Fernão vai até a oficina de Joniel e procura por Gonzalo e pede uma encomenda para fazer uma caixa exatamente igual como a que está no desenho. Bartolion revela a Henrico o mistério que diferencia as 4 caixas lendárias. Henrico fica surpreso ao saber que a chave para a caixa de Pietra está no cordão que ele perdeu. Henrico descobre que Pietra é a mulher que sempre procurou. Bartolion diz que mais do que nunca Henrico precisa encontrá-la. Pietra caminha pela floresta até que se depara com Jacques. Pietra pede que a deixe passar e Jacques diz que só a deixa passar se ela contar onde está Severo. Belaventura, capítulo 17, terça-feira, 30 de março. Pietra está tensa diante de Jacques, que a impede de passar. Jacques pede a Pietra que o leve até Severo e ela disfarça. Henrico diz a Bartolion que sabia que conhecia Pietra de algum lugar. Gonzalo analisa o pergaminho com o desenho da caixa, diante de Fernão. Fernão paga Gonzalo e pede sigilo. Henrico vai à procura de Pietra e é orientado por Bartolion para que tome cuidado. Carmona diz a Cedric que foi até Valedo e Marion contou algo sobre seu passado que a deixou confusa. Severo está furioso no quarto de Marion e diz a Leocádia que ele é tratado como morto. Ele revela que quer retomar seu posto de volta. Dulcinea está exausta, mas limpa o chão com afinco. Acalon surge e tira o pano da mão dela e diz vai ajudá-la. Dumas visita Tamar que continua doente. Pietra vai até a casa de Bartolion e pede que a ajude em como abrir a caixa. Falstaff encara Acalon após ele limpar todo o chão com Dulcinea. Leocádia conversa com Arturo e diz que seu pai está vivo. Severo sai de trás de uma cortina e os dois se abraçam. Severo pede ao filho que mantenha o segredo do encontro deles. Henrico e Otoniel estão diante de Jacques. Cedric também está presente. Otoniel diz a Jacques que fará uma reunião para decidir se Jacques continua à frente da guarda no período de busca por Severo e Jacques jura lealdade a Otoniel. Henrico encara Jacques. Carmona comemora com Nodier e diz que logo Jacques estará fora de Belaventura. Eles se distraem e a charrete cai em um lamaçal.
Tácitos carrega Carmona nos ombros e ela esperneia. Marion pede proteção a Otoniel caso ele esteja vivo e que poderá se vingar dela e de Jacques. Marion abraça Otoniel e o beija. Bartolion diz a Enrico que encontrou com Pietra e ela quer vê-lo. Pietra diz a Severo que vai entrar no castelo de Belaventura. Belaventura, capítulo 18, quarta-feira, 31 de março. Pietra está agitada diante de Severo e diz que só ela pode entrar no castelo para pegar a chave. Enrico explica a Elisabetta que Pietra é a mulher de quem tanto fala e que irá enfrentar o que for preciso para ficarem juntos. Mistral entra e vê Otoniel e Marion se beijando e se desculpa. Brione conversa com Gonzalo sobre seu pai que pode estar vivo. Joniel entra e a questiona. Carmona está toda suja e Nodier pede desculpas e diz que foi um acidente. Polentina e Fubaldo comentam sobre a ida da filha do conde Severo na casa de Joniel. Severo está com Pietra para ajudá-la a entrar no castelo e espera por Fernão. Quando Fernão chega, Severo bate bastante e acusa-o de ter se aproveitado de toda a situação enquanto esteve fugitivo. Pietra intercede. Enrico está nervoso diante de Bartolion e Elisabetta e se questiona como fazer para contar a Pietra que é um príncipe. Severo tenta matar Fernão por traição e Pietra entra no meio. Severo implora a misericórdia. Otoniel questiona Marion sobre o que disse a sua filha que a deixou furiosa e fez graves acusações. Marion, dissimulada, encara Otoniel e revela que Vitoriana disse que se tivesse uma menina a entregaria para não decepcioná-lo. Brione chora e Gonzalo pede que confie nele e os dois se beijam. Joniel está revoltado com Gonzalo e Tiana tenta acalmá-lo. Severo revela Pietra e Biniec que conheceu o filho. Otoniel se desculpa com Carmona e os dois se abraçam, emocionados e choram. Fernão chega no castelo todo machucado, com o rosto ferido e cruza com Marion. Ela se assusta quando vê seu estado. Marion discute com Fernão. Jacques entra e diz que há pistas da presença de Severo vivo. Severo está bravo diante de Pietra. Severo diz a Pietra que precisa planejar sua entrada no castelo e que se crê que facilitará a entrada. Pietra diz que pegará a chave e Severo diz que não, que vai entrar com outro propósito. Severo coloca uma adaga no pescoço de Biniec. Severo diz que Pietra terá que matar o rei. Belaventura, capítulo 19, quinta-feira, 1 de abril. Na casa de Lucy, Pietra está tensa diante de Severo que quer matar o rei. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia e ele fica mais furioso. No castelo Valedo, Jacques desconfia de Fernão e pergunta se ele sabe de alguma coisa sobre a flecha encontrada na floresta. Fernão diz não saber de nada, mas Marion e Jacques não acreditam. Jacques diz para Fernão ir ao castelo Belaventura com ele. Cedric, Mistral e Bartolion continuam a conversar, mas ainda confusos diante de Otoniel sobre o retorno de Severo. Bartolion também sugere mudar o regime de tributação e Otoniel aceita. Enrico vai conversar com Carmona e pergunta se ela está certa em levar adiante o compromisso com Nodier. Carmona fica surpresa. Na taverna, Nodier ainda briga com os jogadores. Eles não querem que Nodier continue jogando porque não efetua o pagamento. Falstaff ordena que continue jogando. Acalon segura Dulcinea nos braços e diz que ela não precisa se submeter às vontades de Falstaff. Os dois trocam olhares. Elisabetta conversa com Elia e deixa no ar um clima de que está interessada em Jacques. Jacques insiste em levar Fernão para se explicar à guarda do rei. Fernão e Jacques lutam com suas espadas sob o olhar preocupado de Marion. Pietra consegue convencer Severo a não tramar o assassinato do rei. Em seguida ele toma outra decisão.
obriga Pietra a colocar algumas gotas de veneno na água do príncipe. Severo se afasta e deixa a Pietra assustada. Enrico diz para Carmona pensar no que é melhor para o reino de Belaventura. Ele diz para a irmã que vai se casar com a mulher que ama e não com a mulher que querem que ele se case. E diz que Carmona deve pensar direito se Nodier é a melhor pessoa para estar ao seu lado. Na sala do trono, Otoniel, Cedric, Mistral e Bartolion estão reunidos. Otoniel decide colocar Jacques para comandar a missão de buscas a Severo. Jacques e Fernão continuam lutando e Marion tenta separá-los sem sucesso. Arturo aparece e sem querer Jacques fere o irmão no braço. Marion se assusta e pede para Jacques ir embora. Ele diz que não foi por querer, mas mesmo assim vai embora encarando Fernão com raiva. Enrico diz a Bartolion que contará a verdade a Pietra. Severo diz para Pietra que deve voltar com a chave da caixa e com a notícia de que o herdeiro do trono está morto. Pietra diz que não é capaz de matar ninguém e fica assustada. Otoniel diz a Jacques que ele ficará responsável pela busca de seu pai Severo. Jacques diz que está preparado e agradece pela confiança. Paris conversa com Tamar e diz que vai ao castelo conversar com o rei. Arturo diz a Marion que se Jacques tiver a coragem de entregar Severo se tornará inimigo dele. Lisabeta se encontra com Jacques e diz para ele ser fiel ao rei e que volte em segurança ao castelo. Ela amarra uma fita em seu braço para que ele não se esqueça que pode ter um bom motivo para voltar são e salvo. Um cavaleiro de Severo acaba de chegar com alguém encapuzado. Severo e Pietra estão ali, aguardando, até que o cavaleiro retira o capuz do visitante. É Cedric e Pietra fica tensa ao vê-lo. Cedric passa as informações a Severo de que o rei prepara uma guerra. Severo manda Pietra voltar ao castelo com Cedric. Enrico diz a Elisabetta que vai abrir mão do trono em favor de Carmona e que se Pietra aceitar se casar com ele terá de ir embora do reino. Jacques cavalga pela floresta. Severo aparece e pergunta se ele o está procurando. No castelo de Belaventura apenas Paris aparece para a reunião convocada. Enrico se assusta ao ver que ninguém apareceu. Paris diz que para contribuir na preservação do reino de Belaventura, espera em troca um ofício assinado neste momento pelo rei e pelo príncipe, garantindo o casamento de Vossa Alteza com Tamar. Pietra procura desesperadamente o cordão. Ela abre baús, caixas. A porta se abre e Enrico entra. Ela reconhece a voz dele e se vira. Pietra reconhece a voz e se surpreende ao virar e ver Enrico vestido como o príncipe. Os dois ficam surpresos. Belaventura, capítulo 20. Sexta-feira, 2 de abril. Pietra ainda está chocada diante de Enrico. Ela fica sem ação, até que faz uma reverência respeitosa e deixa Enrico sem jeito. Bartolion olha para Pietra com desconfiança e pergunta como ela entrou no castelo. Jacques discute com Severo. Lisabetta tenta convencer Carmona de desistir de assumir o trono que Enrico prometeu abdicar por causa dela. Leocádia discute com Marion e pergunta se vai apoiar Severo. Jacques discute com Severo que tenta se justificar pela ausência. Tiana culpa Joniel por Gonzalo querer sair de casa. Enrico conversa com Pietra e tenta convencê-la de que tudo que fez foi pelo seu bem. Pietra resiste, mas acaba acreditando em Enrico. Enrico se declara para Pietra que cede, já que ameaça Severo. Jacques vai prender Severo, mas ele consegue fugir. Otoniel, Cedric, Mistral, Bartolion e Paris aguardam por Carmona na sala do trono. Carmona acredita que vai assumir o trono no lugar de Enrico. Otoniel pede que Carmona se case com Paris e ela fica chocada. Carmona faz uma reverência para Otoniel para a surpresa de todos. Pietra diz a Enrico que Cedric pode estar envolvido no desaparecimento de sua mãe e revela contar tudo o que sabe a Enrico. Acalon entra na sala e interrompe a conversa dizendo
dizendo que Severo está vivo e que conseguiu um infiltrado no castelo. Pietra se assusta ao ouvir aquilo. Carmona fica furiosa e derruba a bandeja com frutas e diz a Aelia que seu pai está conspirando contra ela e promete reverter a situação. Nodier fica furioso com a notícia e leva um tapa de Cedric. Cedric diz a Nodier que ele deveria ter seduzido Carmona e apressado um casamento. Gonzalo entra no castelo para ver Brione e eles se beijam. Gonzalo propõe fugir com Brione, que fica assustada. Otoniel manda prender Jacques por traição. Pietra diz a Enrico que mentiu para ele e que esteve com Severo. É quando Cedric entra com 2 guardas e dá ordem de prisão a Pietra.